Nesse vídeo nós vamos falar sobre o efeito Janja. O que é o efeito Janja? Do que se alimenta essa mulher? Por que ela se veste tão mal? Por que ela tem tanta tara em gastar compulsivamente em viagens internacionais, tirando fotos e fazendo vídeos ridículos nas redes sociais? Conheça um pouco mais sobre a mulher que vai colocar abaixo o governo do idiota. Roda a vinheta. Amigos, vamos lá. Venha participar do projeto, tá montando a primeira revista de direita sólida, com teses, artigos, não só sobre política, mas sobre cultura, sobre arte, sobre formas de pensar, sobre filosofia. É a revista Valete, tá? A gente tá justamente querendo formar uma massa de pessoas inteligentes e capazes. Uma elite. Para isso, se inscreva, não é baratinho. O preço é um pouquinho mais caro mesmo. Só que se você quiser se enriquecer culturalmente, vem. Além de ganhar Free Pass pro Congresso do MBL, além de ganhar Clube MBL, além de participar do nosso Clube do Livro e outras atrações que a gente tá colocando nisso, tá? Venha participar, é sensacional. Pois bem, meus amigos, olha só. A gente tem inúmeros motivos para falar que esse governo não tá indo bem. Há falta de articulação, com certeza. Há falta de plano, de projeto? Sim, é óbvio. A Haddad colocou agora, por exemplo, na parte econômica, um panaca, o Galípoli, enfim, um cara que tem planos muito heterodoxos na condução da economia e planos um tanto quanto ousados nessa ideia de moeda única aqui no Mercosul, coisa que, na minha opinião, não vai rolar, mas é um cara para ficar pressionando o Banco Central e para ficar construindo esses caminhos que para mim não vão levar a lugar nenhum, tirando inflação, né? Prosseguindo, o Lula não... o Lula, que é um presidente, depois de tanto tempo, ele, na ânsia de querer parecer diferente do Bolsonaro, ele tem que adotar políticas econômicas diferentes do Bolsonaro. Tudo que ele faz é para tentar ser o contrário, o negativo do que o ex-presidente foi. Então, ele tenta um caminho diferente, o caminho diferente não anda, até porque boa parte das ideias que o PT defende, que o PT acredita que são ideias comuns ao campo da esquerda, elas não estão sendo aplicáveis, não estão tendo sucesso. Basta ver no Chile que houve uma inflexão à extrema esquerda após manifestações violentas da população, manifestações burras, foi uma autossabotagem que os chilenos fizeram, e aí o que rolou? O pessoal viu que elegeu um idiota, o pessoal viu que a Constituinte era uma besteira e agora acabou de eleger a direita para controlar os resultados da Constituinte, né? Foi uma eleição legislativa e enfim, a direita vai tocar e vai resolver aquilo lá. Mas então, nesse sentido, eu posso cravar com vocês que é um governo que não sabe para onde vai e que está queimado. Beleza, todo mundo já está percebendo isso. Agora, muito para além da falta de rumo, a gente precisava entender por que esse governo, ele tá gerando tanta raiva na gente. E eu vou trazer, tá? É o fator Janja. Janja, como militante que veio da base do petismo, ela ascendeu ao topo do petismo sendo, vamos dizer, a namorada do Lula com o Lula no cárcere, né? É uma opção. Algumas mulheres adotam essa opção. E ela foi lá, aproveitou o Lula naquele momento de fragilidade e deu o bote dela. Lulinha tava mal, tava na cadeia, aceitou o bote e casou com a Janja. E a Janja resolveu tirar a barriga da miséria. Então, ela esbanjou no pré-eleição, durante a eleição e no pós. Durante a eleição, ela já tinha adotado um caminho muito estranho de participar dos comícios do Lula cantando. Ela queria aparecer demais. E eu me lembro, eu já conversei com figuras da esquerda, deles falarem assim, nossa, vai ser difícil o Lula ganhar. A elite da esquerda brasileira já odeia a Janja. A população brasileira, como um todo, vai identificando a Janja como uma espécie de Maria Antonieta do atual governo. E mesmo a imprensa já não gosta dela. Zé Dirceu, como a gente vem sabendo, e praticamente a porta-voz do Zé Dirceu na imprensa, que é a Mônica Bergamo, tá assim, de saco cheio dessa mulher. E ela, que irrita dentro do PT, fora do PT e no grande público, continua sem ligar. Ela vai pra Inglaterra com Lula, tem que gastar os tubos em hotel. A última viagem, coisa de 5 milhões de reais foram gastos pela comitiva deles. E ela, conforme a gente vê no Instagram dela, fica lá com stories, como se fosse uma influencer, girando, fazendo fotinhos. Ai, meu Deus, tô curtindo, ai, que legal. Olha só, curtam comigo. Como se a vida do pagador de imposto aqui tivesse boa. Essa técnica e essa tese e essa vontade de aparecer vão cobrar um preço muito caro do Lula. O Lula, entendam uma coisa, ele tinha uma técnica. O Lula, ele queria parecer sempre um homem do povo, muito simplão, meio machistão, cachaceiro, gostava de um churrasco. Esse é o Lula clássico que grande parte da população brasileira se identificou. E quando ele, nos 2 primeiros governos, ele entregou
A gente sabe as razões que houve essa entrega, depois a gente pagou a conta disso, mas ele entregou uma melhora na vida ali das pessoas. As pessoas amarraram assim uma coisa na cabeça. Pô, ele é legal como a gente, ele é simples como a gente, ele é um homem do povo. E ainda por cima, esse cara fez nossa vida melhorar. Pô, tá tudo beleza. Se ele roubar, tá ótimo. E foi isso que o povo brasileiro pensou. Deixa roubar, deixa ele curtir, pô, eu tô melhorando. O problema é que os tempos mudaram completamente. As redes sociais entraram na vida das pessoas. Esse debate ético, ele realmente mudou um pouco o cenário. E o Lula pegou um Brasil quebrado. Além de tudo, o Lula não é nenhum bruxo. O Lula não consegue fazer o Brasil melhorar com um estalo de dedos. E na prática, o Lula vem fazendo o Brasil piorar com as decisões que ele vem tomando. Ele não consegue ser, vamos dizer assim, aquela figura provedora que ele, enfim, construiu no imaginário das pessoas. E aí entra o segundo elemento. Ele também não pode mais parecer o Lula homem do povo. Aquele Lula homem do povo, que eu volto a falar, cachaceiro, gosta de futebol, faz as piadas dele, não consegue aflorar porque ele vem sendo castrado pela Janja. A Janja é como se fosse uma fiscal da esquerda woke que mora no quarto dele, que dorme na mesma cama que ele. E ela fiscaliza tudo dele. E ela fica lutando para castrar esse Lula antigo e adaptar ele para uma nova esquerda. É como se o Lula fosse um representante da antiga esquerda, tendo que se adaptar à nova esquerda. Se a gente fosse falar em termos mitológicos, é como se fosse aquele mito do Zeus, que derrota o pai, ele tem que castrar o pai dele e tal. E tem esses mitos antigos, o Uranus, Cronos, né, esse mito do pai que é destruído pelo filho. Em tese, o pai e o filho são a velha esquerda e a nova esquerda. E aqui é uma castração, há um processo de desvirilização do Lula, transformação dele numa figura menor, uma figura derrotada, tá? E de uma figura que, enfim, ele tem que se adaptar a essas circunstâncias, essa moral nova, e ele tá fazendo isso. Só que, paralelamente, a Janja, que faz esse processo de castração do Lula, ela tem que também viver esse processo, ela tem que curtir. Porque se tem uma coisa que para essa esquerda woke não é problema, é esbanjar. Do Leonardo DiCaprio viajando com seu jatinho pelo mundo para lutar contra o aquecimento global e obviamente emitindo gases que vão, enfim, ocupar os nossos céus por gerações, até qualquer Greta Thunberg participando de eventos ali, a hipocrisia, a gastação, a fingição é regra. Então a nossa querida Janja, ela não entende o efeito que ela está tendo na sociedade. Eu volto a falar, um efeito de Maria Antonieta. E isso, volto a colocar, isso vai cobrar muito preço. Vai cobrar um preço muito caro. A classe média já odeia o Lula. E ela está começando a odiar demais. E ela está começando a odiar por novas razões. Tá? A ideia do Lula esbanjador, Lula woke, a ideia do Lula e sua esposa curtindo o mundo, como se fossem dois youtubers de viagem, tá pegando muito mal. Mais do que a corrupção. Porque a corrupção é um roubo e o brasileiro sempre conviveu com o roubo. Agora isso aí é o escárnio, é a tiração de onda, é a falta de respeito. E aí não adianta botar o Felipe Neto para gravar vídeo justificando os dados e os gastos da viagem. Não vai adiantar. Isso não vai funcionar. O método Janja, ou melhor, o fator Janja, já tá aí. Ela não vai mudar, o Lula vai mudar e o eleitor dele vai perceber. Esse é um momento único em que o próprio eleitor mais cativo do PT, o eleitor dos rincões, o eleitor das pequenas cidades, o eleitor do Bolsa Família, vai começar a sentir que a barriga dele continua vazia, mas o ídolo dele não entrega mais nada. E aí o bicho pega, tá? Eu tô muito ansioso e eu quero que tenha muita Janja no governo. Eu sei que muita gente se irrita vendo ela com aquele vestido ridículo laranja, ela esbanjando, mas veja só, não se irrite tanto. A Janja, nesse momento, é uma grande aliada. Os erros dela ajudam a pavimentar a oposição. E houvesse uma oposição grande, uma oposição boa, e não os panacas que a gente vê lá em Brasília, esse governo já estava em apuros. Mas deixa estar, eu volto a falar, o fator Janja é só o começo. Vamos falar ainda muito dessa mulher. Espero que vocês tenham gostado, beijos e abraços para todos vocês.